Paz do Senhor, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Está chegando um novo ano se aproxima, e sempre quando começa um novo ano, a gente começa a meditar na nossa vida, né? A gente começa a pensar como que foi o ano que passou e a gente começa a imaginar o que a gente gostaria para o próximo ano que vem, não é? E a gente começa a pedir ao Senhor como é que a gente gostaria que fosse o nosso novo ano. E eu sempre faço isso, eu penso como foi meu ano passado e peço ao Senhor como eu gostaria que fosse meu próximo ano. E meditando na palavra de Deus, queridos irmãos, eu achei um texto aqui que eu achei muito interessante para a nossa reflexão, para que a gente possa refletir. O meu ano esse que passou, teve uma grande mudança na minha vida. Mas, queridos irmãos, Deus cuida de tudo, né? Deus cuida de tudo. Quando a gente pensa que aconteceu algo ruim, de repente não foi ruim, de repente foi bom. Então, queridos irmãos, Deus é maravilhoso, Ele é maravilhoso, amém? Então a palavra está no livro de Lucas, capítulo 20. É Lucas capítulo 18, versículo 18. Lucas 18, que diz assim: certa vez um homem de alta posição perguntou a Jesus: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que me chamas bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honra seu pai e sua mãe. O homem respondeu: tenho obedecido a todos estes mandamentos desde a juventude. Quando Jesus ouviu a sua resposta, disse: ainda te falta uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê dinheiro aos pobres, e então você terá um tesouro no céu. E depois venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Queridos irmãos, essa passagem aqui, essa história aqui, é uma história muito conhecida de quem acompanha a Bíblia Sagrada. Mas ela tem lições pra gente. Ela tem muitas lições, muitos ensinamentos. E o ensinamento mais importante que eu acho nessa passagem, nessa história, é de que aquele homem, ele pensava que iria receber, quem sabe, uma aprovação de Jesus. Porque quando ele falou para Jesus tudo o que ele fazia conforme estava na lei, né? Não matava, não roubava, não adulterava, amava a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Tudo conforme estava na lei ele fazia. E ele disse que fazia isso desde a sua infância. Ali eu creio que ele achava que ia receber de Deus: tá bom, então tá muito bom, estás aprovado. Mas o Senhor achou ali uma falha que havia nele. E aí eu, meditando nessa passagem, eu fiquei pensando, queridos irmãos, como é difícil a gente mesmo achar as nossas falhas, não é? É muito difícil, queridos irmãos. Às vezes quando a gente vai se avaliar, a gente pensa: tá tudo bom, tá tudo ok, eu tô fazendo tudo certo, eu tô me esforçando para cumprir a Bíblia, tô me esforçando para ser uma boa cristã, para ser uma boa esposa, né? A gente só olha as nossas qualidades, mas como é difícil a gente achar os nossos defeitos, queridos irmãos. Mas quando a gente vai analisar a vida das outras pessoas, a gente consegue achar os defeitos delas com mais facilidade, não é assim?
A gente olha para as pessoas, a gente pensa, essa pessoa é boa nisso, nisso, naquele outro. Mas ela falha nisso, nisso, naquele outro. A gente acha rapidinho o defeito dos outros. Mas existe alguém, queridos irmãos, que nos mostra nossos defeitos. Nos mostra nossos próprios defeitos. Para que a gente possa, que a gente tenha a oportunidade de se arrepender. Que a gente tenha a oportunidade de se consertar, queridos irmãos. Que é o nosso Senhor Jesus. É por isso que nós precisamos a cada dia manter a comunhão com Ele. A cada dia buscar Ele em oração. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, queridos irmãos. Uma pessoa que eu conheço bastante essa pessoa. E eu gosto de conversar da Bíblia com essa pessoa. A gente fica bastante tempo conversando sobre a Bíblia. Eu coloco meus pontos de vista, ela coloca dela. E aí eu comecei a pensar, né? Puxa vida, se essa pessoa se dedicasse a Deus, como seria usada para pregar a palavra? Como seria usada porque tem conhecimento? Mas como eu conheço essa pessoa, eu percebo que ela não, quando tem tempo, ela não está sempre buscando a Bíblia. Ela não está sempre buscando as coisas de Deus, orar, ouvir louvores. Ela vai buscar outras coisas que o mundo oferece nos seus tempos vagos. Ela passa mais tempo buscando as coisas que o mundo oferece do que as coisas que Deus oferece para alimentar nossa alma. E aí eu fiquei pensando, né? Eu não posso falar isso para essa pessoa assim diretamente, senão essa pessoa vai se entristecer comigo, vai dizer que eu estou julgando, vai dizer que eu estou acusando, pode até me chamar de inimigo, né? Mas eu observei isso nessa pessoa, queridos irmãos. E aí quando eu observei isso nessa pessoa, eu fiquei pensando, né? Essa pessoa também talvez observe os meus erros, as minhas falhas, né? E se ela me falar, olha, tu tá errando nisso, nisso, naquele outro, será que eu iria aceitar como vindo de Deus? E a Bíblia fala, queridos irmãos, que um homem afia outro homem, um amigo, em outras traduções, afia outro amigo. E que nós precisamos das pessoas porque elas nos ajudam a reconhecer os nossos erros. O problema é que, às vezes, nós não queremos aceitar. Quando alguém nos fala, olha, tu tá errando, isso aqui não tá certo, isso aqui não tá bom, a gente não quer aceitar, a gente não quer admitir, né? Mas às vezes é o Senhor Jesus que está usando aquela pessoa, queridos irmãos, para nos ajudar para que a gente possa se corrigir. Mas quando é Deus, a gente sente algo diferente. Quando é Deus que está falando, a gente sente o impacto. Aquele homem, ele sentiu o impacto. Naquela reprovação do Senhor Jesus ali, falta-te uma coisa. E sempre vai faltar algo em nós, queridos. Nós não somos perfeitos. Sempre o Senhor vai estar trabalhando na nossa vida. Sempre precisamos melhorar algo. Por isso que nós não podemos julgar também as pessoas. Embora a gente veja, às vezes, o erro das pessoas, o defeito das pessoas. Mas nós não podemos julgar, porque nós também temos os nossos defeitos. Então, queridos irmãos, sempre que chega um novo ano, a gente começa a refletir na nossa vida, né? Como foi o nosso ano passado, o nosso ano que passou, e o que a gente gostaria para o nosso novo ano. E sempre eu peço para Deus, quando chega um novo ano, Senhor, me fortalece mais na Tua presença. Senhor, me ajuda a manter a comunhão contigo. Senhor, me ajuda a ser mais usada por Ti. Senhor, eu quero chegar mais perto de Ti. Né? Mas na verdade, a gente não sabe como vai ser o nosso ano. A gente não sabe, queridos irmãos, o que tem preparado para nós no futuro. Mas que a gente possa ter uma única certeza, que é o principal e muito importante. Que a nossa vida está nas mãos de Deus, amém? Porque Deus é bom, perfeito, maravilhoso. E Ele cuida de nós, amém, queridos? Então, só uma reflexão para nós. Aquele homem achava que estava tudo bom na vida dele, mas não estava.
E nós, às vezes, somos assim também na nossa vida espiritual, queridos. Mas que Deus nos ajude a cada dia, amém? E quando chegar a nossa hora de partir dessa terra, que possa realmente estar tudo bom. Que a gente tenha tempo de se arrepender, de se consertar e de estarmos preparados para estarmos com o nosso Deus, amém, queridos? Em nome de Jesus, somente uma reflexão. Que Deus te abençoe, amado. Que você tenha um feliz ano novo, junto com a tua família e na presença de Deus. Deus te abençoe. Beijo no coração.